Olá, boa tarde, bom dia, né, no caso do segundo ano médio, bom dia. Bom, meus queridos, a gente vai ficar nessa situação, né, assim, aqui até a gente poder voltar, né, para a escola. Eu espero que a gente consiga em breve. E, e nós vamos fazer aqui uma breve revisão sobre o nosso conteúdo, né, que nós escrevemos. Eu quero que vocês peguem um livro aí, do capítulo 16, tá? Sobre a crise do primeiro reinado e a abdicação do Dom Pedro I, tá bom? E vão lá na página, tá? Vão lá na página 115, por favor, na página 115. Lá na página 115, nós vamos comentar aqui, né, as questões dos exercícios propostos, tá bom? No caso aqui, é sobre a abdicação de Dom Pedro. Vamos lembrar que Dom Pedro, ele abdicou do poder justamente por uma série de fatores, né? Foi por uma série de fatores. Primeiramente porque nós tivemos aí as crises do primeiro reinado, né? Então, de acordo com o livro, foi a Confederação do Equador, de 1824, aonde, né, todos os estados ali do Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, esses três principalmente, do Nordeste, estavam já governadas por Frei Caneca, Manuel Carvalho Vaz de Andrade e Cipriano Barata, que eram republicanos, eram contra o governo desde que o Brasil era colônia de Portugal, no caso Pernambuco fez uma revolução em 1817 para é, se unir à França, se livrar de Portugal, do Brasil depois, né, e agora em 24, para se unir à França. Né? Então acontece a Confederação do Equador justamente por causa disso, ok? A Guerra da Cisplatina, de 1825 a 28, ela fala da região da Platina, que é lá no extremo sul do Uruguai. Então, né, envolveu o Brasil, Uruguai, Argentina, né, de certa forma o Paraguai, mas principalmente o Brasil e a Argentina, que lutaram pela região ali da Platina. Essa região que fica entre Uruguai e Argentina possui uma bacia hidrográfica chamada Bacia do Prata. Essa bacia do Prata, ela tem rios que ligam para o Brasil. Como era muito importante usado pelo Brasil desde o tempo colonial por Dom João VI, quando veio para o Brasil, a Argentina, né, os espanhóis reivindicaram aí a propriedade, o que gerou nessa guerra da Cisplatina, da região da Platina, tá bom? Na Guerra do Equador, o movimento acabou pelo sufocamento do exército inglês, que foi patrocinado pelo Dom Pedro, né, para derrubar ali os revoltados, principalmente o Frei Caneca, que já era, desde 1817, muito engajado na política separatista, né, pernambucana. Na Guerra da Cisplatina, não houve essas vitórias por causa do desgaste financeiro e militar, tanto do Brasil quanto da Argentina. E aí a Inglaterra, né, que estava também já nessa guerra, fez um acordo de paz para os dois, e aí o Uruguai teve a sua independência em 28. Não só isso, né, tivemos aí a crise do governo lá de Portugal, porque morreu Dom João VI, que era o pai de Portugal, em 1826. Com isso, a coroa, né, teve que achar o sucessor, que no caso seria a princesa Isabel. Mas a princesa Isabel nomeou o irmão Pedro como seu sucessor, né? Ela não podia governar por não ser rei, por não ser homem, por outros fatores, e, né, ela escolheu então que Pedro governasse. Só que Pedro já era imperador do Brasil, o que faz com que o irmão dele, Dom Miguel, assuma o trono. Só que Dom Pedro ele quer deixar esse trono para sua filha, Maria da Glória, que na época só tinha 7 anos. Como Dom Pedro era irmão mais velho, Miguel aceitou o acordo, mas ele não vai ficar como regente por isso. Ele vai querer o trono realmente para si, o que faz ele fazer um golpe de Estado e ser declarado imperador, né? Aliás, rei lá em Portugal. E aí Dom Pedro fica muito preocupado com a situação em Portugal,
o que faz com que a figura dele fique muito prejudicada aqui do Brasil. E aí ele, aos poucos, vai se desligando das realidades brasileiras e realmente vai para Portugal, deixando o filho dele, que seria nosso Dom Pedro II, no trono. Como o Dom Pedro II também era criança, nosso Brasil fica no período regencial, governado por pessoas até Dom Pedro completar a maioridade, o que não vai acontecer, porque vai acontecer o golpe da maioridade, né? Antes de 18 anos, ele vai ser declarado um adulto e com possibilidade de ser o novo rei, tá bom? E aí no nosso exercício está dizendo assim na página 115, da questão da Unicamp. Em 1824, Frei Caneca criticou a Constituição outorgada por Dom Pedro I, dizendo que o poder moderador era a chave mestra da opressão da nação brasileira. Definam o que foi o poder moderador. O poder moderador justamente era aquele poder em que defendia todos os interesses do imperador. Como o imperador queria ser absolutista, mas não podia ficar só no campo dos liberais e nem do campo dos monarquistas, extremistas, então ele ficou relacionando, se adaptando aos dois nesse governo aí, ao mesmo tempo que é absoluto, mas ele é comunicável, né, digamos assim. Esse poder modera, justamente por causa disso, moderador. O que foi a Confederação do Equador, da qual Frei Caneca participou, justamente contra todo tipo de domínio português e brasileiro, luso-brasileiro, é que a Confederação do Equador foi feita pelo Frei Caneca na região ali de Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte para impedir a dominação brasileira, tá? Isso também tem a ver com imposto, tem a ver com toda aquela opressão portuguesa, tem a ver também com a Revolução Francesa, que atraiu demais os ideais pernambucanos, então é por isso que houve essas revoltas, tá bom? Próxima questão que eu vou comentar, no caso aqui, tá, seria lá da página última, né, questão 16. Levando-se em conta o processo histórico da Cisplatina, considere a tentativa inicial da aproximação da Cisplatina pelos lusitanos ocorreu nos primeiros anos do governo joanino no Brasil, resultando no êxodo do povo oriental liderado por Artigas. A conquista lusitana da Cisplatina se deu no contexto da instabilidade política da Banda Oriental, onde bandos milicianos artiguistas lutavam contra fazendeiros sul-riograndenses. A Guerra da Cisplatina, iniciada pelo movimento dos 33 Orientales, liderados por Lavaredia, resultou na manutenção da província pelo Império Brasileiro. Quais são corretas? Então, né, a letra A diz assim, apenas um. A tentativa inicial de apropriação da Cisplatina pelos lusitanos ocorreu nos primeiros anos do governo joanino no Brasil, resultando no êxodo do povo oriental liderado por Artigas. Essa afirmação está verdadeira por causa que Dom João realmente fez isso, né? Ele comprou aquela região. 2. A conquista lusitana da Cisplatina se deu no contexto da instabilidade política na Banda Oriental, onde bandos milicianos artiguistas lutavam contra fazendeiros sul-riograndenses. E a 3, a Guerra da Cisplatina, liderada pelos movimentos dos 33 Orientales, liderados por Lavaredia, resultou na manutenção da província pelo Império Brasileiro. No caso, a 3 está incorreta, porque a Guerra da Cisplatina não resultou na manutenção da província pelo Império Brasileiro. Então, a questão afirmativa está certa é a 1 e a 2, a questão letra B. Ok, gente? Então, essas respostas eu gostaria que vocês todos enviassem pelo Word, lá no Class, e aí eu vou corrigir e comentar todas, tá bom? E aí vocês vão receber corrigido. Na próxima aula a gente vai continuar um pouco mais a revisão, né? E aí a gente vai, na semana que vem, encaminhar para o nosso grupo 3. Obrigado e até a próxima.